pequeno acidente. Boa noite, Pedra Angular. Boa noite, Pedra Angular. Muito bom ter vocês aqui em mais um culto. Fala, Felipe. Boa noite, Pedra Angular. Boa noite, nossos amigos que nos assistem, aqueles que irão nos assistir, porque esse momento está sendo gravado para a gente colocar no nosso canal. A gente tem sido desafiado em tempos de crises, falar um pouco das nossas percepções e experiência, a maneira com que a gente vê, percebe as coisas, a maneira como a gente olha a Bíblia. E essa semana foi interessante, Eric, que essa semana eu tive algumas conversas com algumas pessoas, e o tom da conversa era um tom de desesperança. E a gente olha para o momento que a gente vive, para a situação que a gente vive, e a gente percebe que é um momento difícil, é um momento complicado, é um momento político, financeiro, econômico, social. Então a gente vive momentos de crise. E algumas pessoas que eu conversei essa semana apresentaram sentimentos de desesperanças. E eu fiquei pensando um pouco sobre como que a gente tem esperança nesse momento que a gente vive. E eu me lembrei de um louvor um pouco antigo, que dizia que quero trazer à memória aquilo que me traz desesperança. E eu fui para o livro de Lamentações 3, onde é a fonte dessa introdução, desse refrão, desse louvor, onde o autor do livro, ele fala sobre esperança, onde ele fala e relata as suas lamentações. O interessante é que o autor, ele fala a partir de uma experiência que ele tem com Deus, ele fala a partir de uma experiência que o povo tem com Deus, e lá a partir do capítulo 3, do verso 21, o autor ele vai narrando o que é essa esperança. Ele vai falando que ele quer trazer de novo à memória tudo aquilo que pode produzir nele esperança. E eu fiquei me perguntando que a gente também tem que ser assim, porque não são poucas as vezes que na nossa dinâmica do dia a dia a gente vai esquecendo, a gente vai apagando da nossa mente experiências, momentos que podem produzir em nós frutos, podem produzir em nós sentimentos de esperança. E o autor, a partir do verso 22, ele vai sinalizando esses elementos. Então ele fala que a misericórdia de Deus é um elemento que produz em nós uma memória que traz como fruto uma esperança. Ele fala da fidelidade de Deus, a partir do verso 23. Ele vai falar que a fidelidade de Deus é um dos elementos que podem produzir em nós esse sentimento, a certeza de termos esperança em Deus. E ele vai falar da bondade de Deus. O autor, ele está diante de um cenário complicado, diante de um cenário onde o Reino do Sul ele é levado para o cativeiro, e o autor ele fala a partir dessa experiência, um momento de crise. E eu fiquei pensando o quanto que a gente precisa produzir em nossas memórias as nossas experiências com Deus, porque elas vão reafirmando, elas vão trazendo para a gente certeza de como a gente deve viver esse momento. E eu fui para o Evangelho. Eu estava lendo o livro de Lucas essa semana, e lá no capítulo 4, Lucas ele começa a descrever a tentação de Jesus. E a partir do verso 1 ao 13, ele vai falar dessa experiência de Cristo ao ser tentado pelo inimigo, pelo diabo. E ele vai dizer que quando o diabo ele chega para Jesus, Jesus passando por uma crise, uma fome, 40 dias sem se alimentar, necessitado do pão, e ele olha para Jesus e o desafia, o tenta e fala: se você é filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pão. E Jesus ele diz que nem só de pão viverá o homem.
Esse texto, nem só de pão viverá o homem, é uma referência que Jesus ele faz de Deuteronômio 8. Interessante que no capítulo de Deuteronômio 8, o autor ele vai descrever as experiências do povo com Deus, da libertação, do sustento do maná, da nuvem que cobria o povo do sol. E Jesus ele traz a memória naquele momento de crise, aonde ele precisava comer, que nem só de pão viveria o homem. Ele traz à sua memória as experiências daquele povo, a experiência do seu povo. Ele traz à memória tudo aquilo que foi construindo a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. E eu fiquei pensando que é esse tipo de esperança que a gente precisa, Eric, produzir em nós. Uma esperança que não nos faça simplesmente ficar ansiosos por dias melhores, mas que traga para a gente memórias de tudo aquilo que Deus já fez na história, fez na nossa vida, fez em mim, fez em você que está me assistindo, porque nós fomos frutos de orações de pessoas. Nós tivemos encontro com Cristo, nós tivemos momentos onde Deus manifestou a sua graça abundantemente na nossa existência, na nossa vida, e é nesse momento de crise que a gente deve trazer a memória. Traga à memória tudo aquilo que Deus ele já fez por você, tudo aquilo que Deus, ou que você já conseguiu experimentar de Deus, porque tempo de crise é tempo de resgatar memórias, é de você olhar para Deus, olhar para trás, enxergar que Deus ele fez parte da história, ele fez parte de pessoas antes de você, mas fez parte também da tua vida. Lembre-se daquilo que Deus fez, lembre-se daquilo que você experimentou de Deus, traga isso à memória, para que você consiga produzir frutos. E talvez seja esse hoje o nosso maior desafio, é a gente conseguir, no momento onde a gente não consegue enxergar o que está vindo lá na frente, como a gente estava conversando agora há pouco, cara, como vai ser? É nesse momento onde aquilo que está lá fora, ou lá distante da gente, a gente não consegue enxergar, a gente precisa trazer à memória tudo aquilo que Deus ele já fez por nós. Tempo de crise é tempo de trazer à memória tudo aquilo que Deus ele já fez por você. Se sinta desafiado a relembrar as suas experiências com Deus. Mas também tempo de crise, Eric, é tempo de serviço. Exatamente. Tempo de crise é tempo de serviço, é tempo de servir ao próximo, né? E a gente, enquanto cristãos, enquanto cidadãos, enquanto igreja, a gente pode servir ao próximo de N maneiras, né? E hoje, a maneira que a igreja encontrou de servir ao próximo nesse momento de quarentena, né? Nesse momento até que muita gente tem sofrido de um ócio muito grande, né? E tem tido um tempo não muito produtivo, foi de atender as pessoas necessitadas, né? A gente tem recolhido alimentos, produtos de higiene, tem feito cestas básicas. Eu estou, inclusive, aqui olhando para 27 cestas básicas que a gente tem aqui, né? Bastante produto de higiene. E, cara, isso tem sido esperança para muita gente, né? E, além de entregar cestas básicas, a gente tem entregado quentinhas toda terça e toda quinta. E tem sido uma experiência muito legal, porque nesse tempo que a gente está vivendo, a igreja encontrou um sentido, deu um sentido muito grande, né? Aquilo que a gente poderia estar de porta fechada, só fazendo live. A live é importante, levar a palavra de Deus para vocês, esse momento aqui é importante, mas mais do que nunca a igreja tem sido ativa. E é legal porque, dando um testemunho pessoal, nisso que a igreja começou a se movimentar, eu tive a oportunidade de me juntar a esse movimento, e tem sido muito bacana poder servir ao próximo, né? Dessa maneira. E aí eu fiquei pensando, e aí eu queria fazer uma reflexão em cima disso e compartilhar aqui com quem está em casa, em 3 pontos, né? A primeira reflexão que eu queria pensar aqui com você que está em casa
é que muitas vezes quando a gente se movimenta, quando a gente faz algo pelo próximo, entrega a cesta básica, leva a quentinha, a gente às vezes é imbuído por um sentimento de justificação muito grande, né? Isso dá um prazer muito grande. As pessoas que veem o trabalho, elas acham um trabalho muito bonito, muito bacana, e é um trabalho legal mesmo. Só que a gente, enquanto igreja, né, aí falando de mim agora, eu tenho sempre que cuidar do meu coração e entender que, independente do que eu faço pelo próximo, pelo necessitado, a gente precisa viver o evangelho também de outras formas. A gente precisa viver o evangelho dentro da nossa casa. Eu tenho sido muito desafiado a isso, né? Viver o evangelho dentro das nossas casas, viver o evangelho dentro da nossa igreja. Então é muito legal ver a igreja despontando para isso, e a ideia é a gente prosseguir nisso. Mas a gente não pode incorrer no erro de achar que evangelho é só isso. Evangelho também é isso, e isso que a gente está fazendo é muito importante. Mas que a gente não se esqueça do resto também que tem que ser vivido e tem que ser feito. A EBD também é viver reino, falar com o irmão, o visitante que chega aqui na igreja também é reino, ler a Bíblia com a nossa família em casa também é viver o reino. Então tudo isso faz parte de um grande movimento de reino. E o segundo ponto, que tem me remetido muito ao tempo lá da cantata, é que tem sido uma oportunidade de ter contato com outros irmãos, de ter contato com pessoas aqui da igreja que antes eu não conhecia, que eu não tinha intimidade, e tem sido muito legal isso. Tem sido a oportunidade de eu conhecer algumas pessoas e de algumas pessoas também me conhecerem. Então, o serviço, ele traz isso, né? Às vezes, na EBD, a gente não tem tanta oportunidade. A gente chega, senta, faz o estudo, às vezes comenta, mas não tem oportunidade de ter uma interação tão forte com o outro. O serviço, ele tem essa oportunidade, ele dá essa oportunidade. Quem viveu isso na cantata sabe o que eu estou falando, porque na cantata eu também tive essa oportunidade. E o terceiro ponto é o contato direto com a pessoa necessitada, o contato direto com a realidade da rua, né? É muito impactante. Ontem a gente compartilhou isso no Instagram da igreja, no Facebook, nas redes sociais. As crianças, quando viram o nosso carro chegando, as crianças gritando, e parecia que a gente estava chegando com um presente. E a gente só estava chegando com quentinha, né? Mas para eles não era só quentinha. Era comida, era uma chance de conversar, de receber um carinho, uma atenção, de receber uma oração. Então, o que a gente tem que ter em mente é que quando a gente sai para fazer esse tipo de serviço, a gente não está só fazendo uma ação social, a gente está levando o reino de Deus para as pessoas. E por mais que a gente não veja, ou até não acredite, mas há algo muito espiritual e muito forte nisso. A gente precisa acreditar que nesse movimento, por mais simples que seja, ao entregar uma quentinha, e às vezes até sem jeito de chegar e perguntar se a pessoa está com fome, se a pessoa quer comer, ou às vezes sem graça de fazer uma oração ou de levar uma palavra, Deus está agindo. Então é muito legal a gente ver que não é só uma ação social, mas é reino de Deus agindo nas ruas, na vida das pessoas, e a gente é muito edificado com isso. Então, só reforçando, cada um tem participado, uns têm divulgado o que a gente tem feito e tem sido uma grande ajuda, outros têm trazido grande quantidade de alimento, outros têm trazido quantidades menores, 1 quilo, 2 quilos, mas cada um participando do seu jeito é muito importante. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, que a gente continue esse trabalho. Amém. Amém.